Desde que me entendo por gente, sempre tive uma imagem clara do futuro. Não era algo vago ou incerto. Eu sabia exatamente o que queria ser e onde queria estar. Quando as pessoas me perguntavam, naquela fase de criança em que tudo parece possível, o que você vai ser quando crescer? Minha resposta saía rápida e convicta: quero trabalhar em uma grande empresa de tecnologia. Não era só pelo glamour ou pelos salários altos que eu via nos filmes e nas notícias. Era mais profundo do que isso. Eu realmente amava resolver problemas complexos, criar soluções inovadoras e fazer parte de algo maior do que eu. A ideia de contribuir para avanços que poderiam impactar milhões de pessoas ao redor do mundo me fascinava. Então, aos 25 anos, depois de anos de estudo árduo, noites mal dormidas e sacrifícios pessoais, finalmente aconteceu. Recebi a oferta da empresa que sempre admirei. Era um lugar onde todos queriam estar, um gigante global da tecnologia, com escritórios modernos, benefícios incríveis e uma cultura que parecia perfeita. Meus amigos me chamavam de sortudo, minha família estava orgulhosa, e eu me sentia no topo do mundo. Lembro-me vividamente do dia em que recebi a ligação. Estava sentado no sofá da sala do meu pequeno apartamento, tentando não criar expectativas enquanto esperava a decisão final. Quando o celular tocou, meu coração quase parou. Do outro lado da linha, uma voz calma e profissional disse: "Parabéns! Você foi selecionado para integrar nossa equipe." Naquele momento, senti como se todos os anos de esforço, todas as madrugadas estudando e todas as rejeições anteriores tivessem valido a pena. Era como se eu finalmente tivesse alcançado o ponto mais alto da montanha que vinha escalando desde criança. Os primeiros meses foram mágicos. Tudo era novo, desafiador e emocionante. Eu acordava animado para ir ao trabalho, participava de reuniões importantes e até ganhei elogios do meu chefe. Parecia que eu tinha encontrado o equilíbrio perfeito entre paixão e profissão. As instalações da empresa eram impressionantes: escritórios envidraçados com vistas panorâmicas da cidade, áreas de descanso com videogames e mesas de sinuca, cafés gourmet gratuitos e eventos sociais frequentes. Era como trabalhar em um playground para adultos talentosos. No início, eu me sentia parte de algo especial. Minha equipe era composta por pessoas brilhantes, cada uma com habilidades únicas que complementavam as minhas. Havia um senso de camaradagem e colaboração que eu nunca havia experimentado antes. Todos pareciam compartilhar o mesmo objetivo: criar algo inovador que pudesse mudar o mundo. Eu me via refletido nesses colegas, e aquilo me motivava ainda mais. Além disso, havia o reconhecimento externo. Quando eu dizia às pessoas onde trabalhava, seus olhos brilhavam de admiração. "Uau, isso é incrível!" Ou "você deve ser muito bom para ter entrado lá." Eram frases que ouvia constantemente. Essa validação social alimentava ainda mais meu ego e minha sensação de realização. Eu me sentia invencível, como se finalmente tivesse conquistado o status de sucesso que tanto almejava. Mas, como dizem, nem tudo é o que parece. Por trás da fachada reluzente da empresa dos sonhos, havia pressões e expectativas que eu ainda não conseguia enxergar claramente. No início, essas tensões eram sutis, quase imperceptíveis. Eram pequenos detalhes que eu preferia ignorar, convencido de que faziam parte do jogo. Afinal, quem não faria alguns sacrifícios para estar onde eu estava? Aos poucos, porém, comecei a perceber que aquele ambiente aparentemente perfeito carregava dentro de si contradições que eu não estava preparado para enfrentar. Mas isso viria mais tarde. Nos primeiros meses, eu ainda estava cego pela empolgação, pela sensação de pertencimento e pela certeza de que havia conquistado o que sempre desejei. Até que as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Aos poucos, a empolgação inicial começou a dar lugar a algo mais complicado. No início, essas mudanças eram tão sutis que eu mal conseguia percebê-las. Eram pequenos detalhes, quase imperceptíveis, como mosquitos zumbindo ao fundo, irritante, mas fácil de ignorar. Mas com o tempo, aquele zumbido constante foi ficando cada vez mais alto, até se tornar impossível de ignorar. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a pressão para estar sempre disponível. No começo, achei que fosse só uma fase de adaptação. Afinal, eu era novo na empresa e queria causar uma boa impressão. Respondia e-mails fora do horário de trabalho, participava de reuniões extras e aceitava projetos adicionais sem hesitar. Na minha cabeça, isso fazia parte do jogo. Era o preço a pagar por estar em uma posição tão privilegiada. Mas essa mentalidade começou a mudar quando percebi que aquilo não era apenas uma fase. Não importava o quão rápido eu respondesse ou quão bem eu entregasse minhas tarefas, sempre havia mais. Sempre havia uma nova demanda, uma nova meta, uma nova expectativa. Meu chefe,
que antes parecia tão acessível e compreensivo, começou a aumentar a pressão. Ele elogiava meu desempenho, mas sempre acompanhava os elogios com frases como "você pode fazer ainda melhor" ou "estamos contando com você para superar as metas deste trimestre". Era como se eu nunca pudesse realmente relaxar ou me sentir satisfeito. Além disso, notei que a cultura colaborativa que tanto me encantou no início estava começando a se desgastar. No começo, minha equipe trabalhava em harmonia, compartilhando ideias e apoiando uns aos outros. Mas, à medida que as metas ficavam mais altas e os prazos mais apertados, as pessoas começaram a competir entre si. Em vez de colaborar, todos tentavam provar que eram os melhores. Reuniões que antes eram espaços abertos para troca de ideias se transformaram em arenas de disputa silenciosa. Quem falava mais? Quem tinha a ideia mais brilhante? Quem conseguia impressionar o chefe? Essa mudança afetou diretamente a forma como eu me relacionava com meus colegas. Pessoas que antes eram amigáveis começaram a me tratar com certa frieza. Algumas vezes, senti que minhas contribuições eram minimizadas ou ignoradas. Uma vez, apresentei uma ideia que considerei inovadora durante uma reunião importante. Todos pareceram interessados na hora, mas depois descobri que outro colega havia reapresentado a mesma ideia como se fosse dele, ganhando os créditos e o reconhecimento. Fiquei frustrado, mas não sabia como reagir. Denunciar a situação poderia criar conflitos desnecessários, então decidi engolir o orgulho e seguir em frente. Mas aquela sensação de injustiça ficou entalada na minha garganta. Outro fator que começou a pesar foi a falta de limites entre vida pessoal e profissional. Eu achava que conseguiria lidar com isso. Afinal, quem não faz algumas horas extras para alcançar grandes objetivos? Mas a linha entre comprometimento e obsessão é tênue, e eu estava cruzando-a sem perceber. Comecei a levar trabalho para casa, revisando documentos enquanto jantava ou respondendo mensagens no celular durante o fim de semana. Minha esposa, Clara, começou a notar a mudança. Ela me perguntava: por que você está sempre olhando para o celular? Por que não podemos ter uma noite sem trabalho? Eu tentava explicar que era temporário, que logo as coisas se acalmariam, mas no fundo sabia que estava mentindo para ela, e para mim mesmo. A pior parte era que, mesmo com todo esse esforço, eu não me sentia realizado. Pelo contrário, comecei a sentir uma estranha sensação de vazio. No início, achei que fosse cansaço ou estresse momentâneo, mas aquilo persistia, crescendo como uma sombra que pairava sobre mim. Eu me via olhando pela janela do escritório, observando as pessoas nas ruas lá embaixo, e pensando: será que eles também estão infelizes? Era como se eu tivesse perdido a conexão comigo mesmo, como se estivesse vivendo uma vida que não era realmente minha. Um dia, durante uma reunião particularmente tensa, algo aconteceu que me fez enxergar a situação com mais clareza. Um colega veterano da empresa, alguém que eu admirava muito, teve um colapso emocional na frente de todos. Ele simplesmente parou de falar no meio de sua apresentação, abaixou a cabeça e começou a chorar. Foi um momento constrangedor e desconfortável para todos, mas também revelador. Mais tarde, soube que ele estava enfrentando um grave caso de burnout e precisaria se afastar por tempo indeterminado. Aquilo me assustou profundamente. Se alguém com tanta experiência e sucesso quanto ele podia chegar a esse ponto, o que isso dizia sobre o ambiente em que eu estava inserido? Apesar desses sinais de alerta, eu ainda resistia à ideia de que algo estava errado. Convencia-me de que era forte o suficiente para aguentar, que aquelas dificuldades faziam parte do processo. Mas o corpo tem suas próprias formas de nos avisar quando estamos indo longe demais. Comecei a sentir dores de cabeça frequentes, insônia e uma sensação constante de exaustão. Certa manhã, acordei com o coração acelerado, suando frio, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Foi a primeira vez que percebi que aquilo não era normal. Clara percebeu também. Ela me olhou preocupada enquanto eu tentava me recompor na sala de estar. Você precisa parar, disse ela, com uma firmeza que eu não ouvia há muito tempo. Isso não está valendo a pena. Suas palavras ecoaram dentro de mim, mas eu ainda não conseguia aceitá-las completamente. Como eu poderia abandonar tudo o que havia conquistado? Como eu poderia admitir que o sonho pelo qual lutei tanto não era o que eu esperava? Foi nesse ponto que comecei a questionar seriamente minha trajetória. Até onde eu estava disposto a ir para manter aquela imagem de sucesso? Será que valia a pena sacrificar minha saúde, meus relacionamentos e minha paz de espírito? Essas perguntas ficaram martelando na minha cabeça, mas eu ainda não tinha coragem de respondê-las. Ainda não sabia que aquelas rachaduras, que pareciam pequenas no início, logo se transformariam em fissuras profundas, capazes de abalar toda a estrutura que eu havia construído.
Apesar das dificuldades crescentes, eu me agarrei à ideia de que tudo aquilo valia a pena. Afinal, eu estava em uma das empresas mais prestigiadas do mundo, cercado por pessoas brilhantes, com um salário que muitos sonhariam em ter. Abandonar tudo parecia impensável. Então, continuei me esforçando, tentando provar, para mim mesmo e para os outros, que eu era capaz de lidar com as pressões. Eu precisava mostrar que pertencia ali, que eu era digno de estar naquela posição. Mas o universo tinha outros planos. Em meio ao caos constante e às expectativas cada vez mais altas, algo inesperado aconteceu. Fui promovido. Sim, promovido. Foi como se todas as horas extras, todas as noites mal dormidas e todos os sacrifícios finalmente tivessem sido reconhecidos. Meu novo cargo vinha com um título impressionante, um aumento salarial significativo e mais responsabilidades. No papel, parecia o ápice da minha carreira. Era o momento pelo qual eu havia trabalhado tanto. E, por um breve período, eu realmente me senti no topo do mundo. A promoção trouxe consigo uma onda de validação externa. Meus colegas me parabenizaram, meu chefe fez questão de enfatizar o quanto eu era valioso para a empresa, e até amigos e familiares me tratavam com um novo nível de respeito. Você chegou lá, diziam eles, como se eu tivesse alcançado algum tipo de nirvana profissional. Clara também ficou feliz por mim, mas havia algo em seu olhar, uma mistura de preocupação e cansaço, que me incomodava. Ela sabia melhor do que ninguém o preço que eu estava pagando por aquele sucesso. No entanto, a realidade logo veio à tona. Com a nova posição, vieram novas exigências. Agora, eu não era apenas responsável por minhas próprias tarefas, mas também pela gestão de uma equipe. Isso significava mais reuniões, mais decisões estratégicas e, principalmente, mais pressão. Minha agenda estava completamente lotada, e qualquer tempo livre que eu pudesse ter antes simplesmente desapareceu. As madrugadas passadas revisando documentos e respondendo e-mails se tornaram ainda mais frequentes. O pior de tudo era a sensação de que eu estava sendo sugado para dentro de uma máquina que não parava nunca. Não importava o quão rápido eu corresse ou quão eficiente eu fosse, sempre havia algo mais a ser feito. A linha entre trabalho e vida pessoal desapareceu completamente. Lembro-me de uma noite em que Clara preparou um jantar especial para nós dois. Estávamos tentando aproveitar um momento raro juntos, mas meu celular não parava de vibrar. Cada mensagem era uma nova demanda, cada e-mail era uma nova crise esperando para ser resolvida. Tentei ignorá-los por alguns minutos, mas a ansiedade tomou conta de mim. Acabei deixando a mesa e voltando para o escritório improvisado no canto da sala, enquanto ela permanecia sozinha, olhando para o prato praticamente intocado. Aquela cena se repetiu tantas vezes que começou a se tornar rotina. Clara tentava conversar comigo sobre isso, mas eu sempre encontrava desculpas. É só uma fase, eu dizia. Logo as coisas vão se acalmar. Mas, no fundo, eu sabia que não era verdade. Aquilo não era uma fase temporária, era um padrão destrutivo que estava consumindo minha vida. Foi nessa época que comecei a notar mudanças profundas em minha saúde mental. A insônia que já me acompanhava há meses piorou drasticamente. Havia noites em que eu simplesmente não conseguia dormir, deitado na cama, com pensamentos girando sem parar na minha cabeça. Comecei a sentir uma apatia generalizada, como se nada mais me trouxesse prazer. Até atividades que antes me animavam, como ler um bom livro ou assistir a um filme, pareciam irrelevantes. Eu me via arrastando os pés pela casa, incapaz de encontrar motivação para fazer qualquer coisa além de trabalhar. Minha relação com Clara também começou a se deteriorar rapidamente. Ela tentava me apoiar, mas a distância emocional entre nós estava aumentando. Certa noite, após uma discussão particularmente tensa, ela disse algo que me atingiu como um soco no estômago. Você não está mais aqui. Você está fisicamente presente, mas sua mente está sempre longe. Estou começando a me perguntar se você ainda me vê. Suas palavras me machucaram profundamente, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ela estava certa. Eu havia me tornado uma sombra do homem que ela conhecia e amava. E então, veio o dia em que tudo desmoronou. Era uma manhã como outra qualquer, ou pelo menos deveria ser. Eu tinha uma apresentação importante marcada para aquela tarde, algo que vinha preparando durante semanas. Sabia que seria observado por executivos de alto escalão, e a pressão era enorme. Mas, quando cheguei à sala de reuniões, algo estranho aconteceu. Enquanto eu começava a falar, senti uma onda de pânico tomar conta de mim. Minha mente ficou completamente vazia. Não conseguia lembrar o que eu deveria dizer, nem sequer conseguia formar frases coerentes. Todos os olhos estavam sobre mim, e eu simplesmente congelei. Saí correndo da sala,
humilhado e confuso. Nunca havia passado por algo assim antes. Fui direto para o banheiro, onde me tranquei em uma cabine e tentei recuperar o controle. Meu coração estava disparado, minha respiração era rápida e superficial, e eu sentia como se estivesse sufocando. Foi assustador. Mais tarde, descobri que aquilo foi resultado de um esgotamento total, burnout. Meu corpo e minha mente finalmente disseram basta. Nos dias seguintes, fui forçado a tirar uma licença médica. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Pela primeira vez em muito tempo, eu me vi confrontado com a realidade. Eu não era invencível. Aquele emprego, que eu achava ser o ápice do sucesso, estava me destruindo aos poucos. Durante esse período afastado, comecei a refletir profundamente sobre minha vida e minhas escolhas. Passei horas conversando com Clara, que me apoiou incondicionalmente, e também procurei ajuda profissional. Foi através dessas conversas que finalmente comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Eu percebi que havia confundido sucesso com validação externa. Achava que, se trabalhasse duro o suficiente e conquistasse títulos impressionantes, seria feliz. Mas a verdade é que felicidade não vem de aprovação alheia ou de status social. Ela vem de dentro, de viver de acordo com seus valores e de encontrar equilíbrio em sua vida. Eu tinha sacrificado tudo, minha saúde, meus relacionamentos, minha paz de espírito, em nome de algo que, no fim das contas, não me trazia satisfação real. Foi nesse ponto que tomei uma decisão radical. Eu precisava sair. Não podia continuar vivendo daquela maneira. Mas, ao mesmo tempo, sabia que abandonar aquele emprego seria um dos maiores desafios da minha vida. Como eu explicaria isso para minha família? Para meus amigos? Para mim mesmo? Ainda assim, algo dentro de mim sabia que era a coisa certa a fazer. Eu precisava reconstruir minha vida, mesmo que isso significasse começar do zero. E assim, lentamente, comecei a traçar um plano para deixar para trás o que, até então, eu considerava o meu maior triunfo. Tomar a decisão de pedir demissão foi como caminhar em um campo minado emocional. Cada passo que eu dava parecia desencadear uma nova onda de dúvidas, medos e questionamentos. Como alguém que sempre valorizou o planejamento e a lógica, eu esperava que essa escolha fosse simples. Afinal, os sinais estavam claros, e minha saúde mental estava gritando por socorro. Mas, na prática, abandonar algo que representava tanto para mim era muito mais complicado do que eu poderia ter imaginado. Nos dias que se seguiram ao meu colapso na sala de reuniões, tentei me convencer de que talvez houvesse outra saída. Talvez eu pudesse apenas reduzir minhas horas, negociar menos responsabilidades ou até mesmo transferir para uma equipe menos exigente dentro da empresa. Eu me agarrei a essas ideias como se fossem boias salva-vidas, tentando evitar o inevitável. Mas, no fundo, sabia que essas soluções eram apenas remendos temporários. O problema não era o cargo ou a quantidade de trabalho, era o sistema em si. Era a cultura tóxica de pressão constante, competição implacável e falta de limites que havia me levado àquele ponto. Conversar com Clara foi fundamental nesse processo. Ela esteve ao meu lado durante todo o tempo, ouvindo pacientemente enquanto eu desabafava sobre meus conflitos internos. Em um momento particularmente vulnerável, ela me disse algo que ficou gravado na minha mente. Você está tentando consertar uma casa que está construída sobre alicerces frágeis. Não importa quantas reformas você faça, ela sempre vai cair novamente. Aquelas palavras foram como um golpe direto na verdade que eu vinha evitando encarar. A empresa não era apenas uma parte da minha vida, ela tinha se tornado a própria estrutura que sustentava minha identidade. E, ao perceber isso, entendi que precisava demolir aquela casa completamente para reconstruir algo mais sólido e verdadeiro. Mas tomar essa decisão não significava que seria fácil colocá-la em prática. A conversa com meu chefe foi uma das experiências mais desconfortáveis da minha vida. Quando marquei a reunião, eu já sabia que ele tentaria me dissuadir. Ele era um homem inteligente, carismático e extremamente persuasivo, exatamente o tipo de pessoa que sabia como fazer você se sentir culpado por abandonar algo tão valioso. Quando entrei em sua sala, ele me recebeu com um sorriso caloroso, como sempre fazia. Então, o que está acontecendo? Perguntou, inclinando-se para frente com uma expressão de preocupação genuína. Respirei fundo e soltei as palavras que eu vinha ensaiando há dias. Eu decidi que é hora de seguir em frente. Preciso me afastar. Por um breve momento, houve silêncio. Ele franziu a testa, claramente surpreso, e então começou a falar. Tentou me convencer de todas as maneiras possíveis. Ofereceu um aumento substancial, prometeu reduzir minha carga de trabalho e até sugeriu que eu tirasse um período sabático antes de tomar uma decisão definitiva. Você tem um futuro brilhante aqui, ele disse,
com uma mistura de sinceridade e manipulação habilidosa. Não jogue tudo isso fora por um momento de fraqueza. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Parte de mim queria acreditar nele, queria aceitar suas propostas e voltar à segurança do que eu conhecia. Mas outra parte, a parte que finalmente estava começando a escutar minha intuição, sabia que aquilo não resolveria nada. Expliquei a ele, com calma mas firmeza, que minha decisão não era sobre dinheiro ou status. Era sobre saúde, felicidade e encontrar um propósito que realmente me preenchesse. Ele pareceu entender, mas também ficou claro que minha saída seria vista como uma derrota, tanto para mim quanto para a empresa. Os meses seguintes foram ainda mais desafiadores. Depois de anunciar minha decisão, enfrentei uma enxurrada de críticas e julgamentos. Alguns colegas me chamaram de ingrato, outros disseram que eu estava jogando minha carreira no lixo. Havia aqueles que fingiam apoiar, mas cujos olhos transmitiam um misto de pena e incredulidade. Minha família também teve dificuldade em aceitar minha escolha. Meu pai, em particular, ficou visivelmente decepcionado. Durante um almoço em família, ele me perguntou: "Você sabe quantas pessoas dariam tudo para estar onde você estava? Você tem ideia do que está abrindo mão?" Suas palavras ecoaram dentro de mim por dias, mas, ao mesmo tempo, elas me ajudaram a solidificar minha convicção. Eu sabia que não estava abandonando apenas um emprego, estava abandonando uma ideia distorcida de sucesso que nunca foi realmente minha. O impacto financeiro também foi um peso enorme. Apesar de ter economizado durante os anos em que trabalhei na empresa, deixar um salário tão alto significava repensar completamente meu estilo de vida. Tive que cortar gastos desnecessários, vender alguns itens de luxo que havia adquirido e até mesmo reconsiderar planos futuros, como comprar uma casa maior. Clara e eu tivemos longas conversas sobre isso, e ela foi incrivelmente compreensiva. "Estamos juntos nisso", ela repetia, sempre que eu começava a me sentir culpado por colocá-la em uma situação incerta. Sua confiança inabalável foi uma das coisas que me manteve firme. No entanto, o maior desafio não foi externo, foi interno. Abandonar aquele emprego significava confrontar uma parte profunda de quem eu era. Durante anos, eu havia definido meu valor através do meu trabalho, do meu título, do meu status. Sem isso, eu me sentia perdido, como se tivesse sido arrancado de uma identidade que sempre considerei imutável. Houveram dias em que eu me perguntava se havia tomado a decisão certa. Sentia saudades da sensação de importância que vinha com estar em uma posição de destaque, mesmo que essa sensação fosse falsa. Era como se eu estivesse passando por um luto pela versão de mim mesmo que eu havia criado e alimentado por tanto tempo. Foi durante esse período de transição que comecei a explorar novas formas de encontrar propósito. No início, foi assustador. Eu não sabia exatamente o que queria fazer ou para onde estava indo. Mas, aos poucos, comecei a redescobrir coisas que havia negligenciado ao longo dos anos. Voltei a escrever, algo que sempre amei, mas que havia deixado de lado por falta de tempo. Comecei a praticar meditação e exercícios físicos regularmente, buscando reconectar-me com meu corpo e minha mente. Passei mais tempo com Clara, recuperando a conexão que havia se perdido durante os anos de trabalho insano. E, pela primeira vez em muito tempo, me permiti sonhar sem limites. Quem eu queria ser? O que realmente me trazia alegria? Essa jornada de autoconhecimento foi lenta, mas transformadora. Comecei a perceber que sucesso não é algo que vem de fora, ele nasce dentro de nós. É sobre viver de acordo com nossos valores, sobre encontrar equilíbrio e sobre criar uma vida que nos faça sentir vivos. Eu não estava apenas deixando o emprego, estava dando os primeiros passos em direção a uma nova versão de mim mesmo. E, embora ainda houvesse momentos de dúvida e incerteza, algo dentro de mim sabia que eu estava no caminho certo. Estava aprendendo a priorizar o que realmente importava: minha saúde, meus relacionamentos e minha paz de espírito. Estava aprendendo a reconhecer que, às vezes, largar algo que parece ser o sonho é o primeiro passo para encontrar a verdadeira felicidade. Hoje, 2 anos depois de ter tomado a decisão mais difícil da minha vida, posso dizer com certeza que aquele momento de colapso foi, paradoxalmente, o início da minha verdadeira transformação. Abandonar o emprego dos sonhos não foi apenas uma escolha, foi um renascimento. Mas essa nova fase não veio sem seus próprios desafios, descobertas e revelações que mudaram para sempre a forma como vejo o mundo e a mim mesmo. Nos primeiros meses após sair da empresa, eu me sentia como alguém que havia sido lançado em águas desconhecidas sem um mapa ou bússola. Era assustador, mas também libertador. Pela primeira vez em anos, eu tinha tempo para pensar, para respirar, para simplesmente existir sem a pressão constante de prazos e metas.
Comecei a explorar hobbies que havia abandonado durante minha carreira corporativa: fotografia, leitura, jardinagem. Cada pequena atividade parecia me reconectar com partes de mim que eu havia esquecido. Mas o maior impacto veio quando decidi compartilhar minha história. Inicialmente, foi algo quase acidental. Eu estava conversando com um amigo sobre minhas experiências no trabalho, e ele sugeriu que eu escrevesse sobre isso. Tem tanta gente passando pelo mesmo, ele disse. Você poderia ajudar outras pessoas. Aquela ideia ficou martelando na minha cabeça. No início, achei que era ridículo. Quem iria querer ouvir sobre as lutas de um ex-funcionário que jogou tudo para o alto? Mas, quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que talvez minha história pudesse ser útil para alguém. Assim, criei um canal no YouTube. No começo, foi humilde, vídeos caseiros gravados com meu celular, falando sobre burnout, saúde mental no ambiente de trabalho e a pressão social para alcançar o sucesso. Não esperava muita coisa, mas, para minha surpresa, as pessoas começaram a se conectar com o que eu dizia. Recebi mensagens de espectadores que se identificavam com minhas experiências, alguns até dizendo que minhas palavras os ajudaram a tomar coragem para fazer mudanças em suas próprias vidas. Foi incrível perceber que, ao compartilhar minha vulnerabilidade, eu estava criando algo significativo. Com o tempo, o canal cresceu. Comecei a entrevistar especialistas em saúde mental, coaches de carreira e até ex-colegas que também haviam deixado grandes empresas por razões semelhantes. Essas conversas me deram novas perspectivas e me ajudaram a entender melhor os padrões sistêmicos que levam tantas pessoas a sacrificarem sua felicidade em nome do sucesso. Também aprendi muito sobre mim mesmo nesse processo. Descobri que, embora eu tenha saído daquela empresa, ainda carregava muitas das crenças limitantes que me levaram até lá. Eu ainda buscava validação externa, ainda me comparava aos outros e ainda lutava contra a sensação de que precisava provar meu valor. Uma das revelações mais impactantes veio durante uma conversa com um psicólogo que participei em um dos vídeos. Ele mencionou algo que nunca havia considerado antes. Muitas vezes, a busca incessante por sucesso é uma tentativa de preencher um vazio emocional. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Comecei a refletir sobre minha infância e percebi que grande parte da minha obsessão por conquistas vinha de uma necessidade profunda de aprovação. Meu pai, embora amoroso, sempre foi extremamente exigente. Ele elogiava meus sucessos acadêmicos e profissionais, mas raramente demonstrava orgulho pelas coisas simples que eu fazia, como ser gentil, ser curioso ou simplesmente ser eu mesmo. Esse padrão havia se enraizado em mim, moldando a maneira como eu via o mundo e a mim mesmo. Essa descoberta foi dolorosa, mas também libertadora. Finalmente entendi que eu não precisava provar nada a ninguém, nem ao meu pai, nem à sociedade, nem a mim mesmo. Eu já era suficiente, independentemente de títulos, salários ou status. A partir dessa compreensão, comecei a trabalhar ativamente para redefinir meu conceito de sucesso. Para mim, agora, sucesso significa equilíbrio. Significa ter tempo para as pessoas que amo, para as coisas que me trazem alegria e para cuidar de minha saúde física e mental. Significa viver de acordo com meus valores, em vez de perseguir expectativas externas. Mas a maior revelação veio há poucos meses, de uma forma completamente inesperada. Durante uma viagem para visitar Clara em uma conferência de trabalho, conheci uma mulher chamada Sofia, uma antiga colega da empresa onde eu trabalhava. Ela havia sido uma das pessoas que me criticou abertamente quando anunciei minha saída. Na época, ela me disse que eu estava cometendo um erro colossal e que nunca encontraria outra oportunidade tão boa. Mas, ao nos reencontrarmos, ela admitiu algo surpreendente. Eu te invejava, disse ela, com um sorriso triste. Você teve coragem de fazer o que eu nunca consegui. Eu ainda estou lá, presa naquela máquina, e cada dia que passa me sinto mais vazia. Aquela conversa me fez perceber o quão poderosa é a escolha de priorizar nossa felicidade, mesmo que isso signifique ir contra as expectativas alheias. Também me fez refletir sobre o impacto que nossas decisões podem ter nas pessoas ao nosso redor. Ao sair daquela empresa, eu não apenas mudei minha própria vida, inspirei outras pessoas a questionarem suas próprias escolhas e buscarem caminhos diferentes. Hoje, minha vida é completamente diferente. Não sou mais o homem que acordava todos os dias com o coração apertado, temendo o próximo e-mail ou reunião. Agora, acordo com calma, preparo um café tranquilo e dedico tempo para meditar antes de começar o dia. Trabalho como criador de conteúdo em tempo integral, algo que nunca imaginei que faria, mas que me traz uma sensação de propósito que nunca encontrei em escritórios corporativos. Minha relação com Clara está mais forte do que nunca, e juntos estamos construindo uma vida baseada em conexão, autenticidade e simplicidade. E, talvez o mais importante,
Aprendi a aceitar que o sucesso não é um destino final, é uma jornada contínua. Não existe uma fórmula perfeita para a felicidade, e está tudo bem. O que realmente importa é estar presente, escutar seu coração e ter coragem de seguir o caminho que ressoa com sua verdade interior. Se você está lendo isso e se identificando com alguma parte da minha história, quero te dizer uma coisa: está tudo bem largar algo que parece ser o sonho. Às vezes, abrir mão do que todos esperam de você é o primeiro passo para encontrar o que realmente importa. Porque, no fim das contas, o verdadeiro sucesso não é sobre o que você conquista, é sobre quem você se torna no processo.